Muito bem, nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira bem simples de você obter a fórmula do termo geral de uma PA, né? Aquela fórmula que geralmente o aluno somente decora. Vamos lá! O que é uma PA ou progressão aritmética? É uma sequência numérica, tá? E aí, em matemática, a gente adota aqui esse padrão, né? A1, que seria o termo 1, ou o primeiro termo da sequência. A2, termo 2, ou segundo termo, e assim sucessivamente até chegar em um termo que a gente chama de enésimo termo, termo de posição n. Beleza? Isso seria uma sequência numérica qualquer. A PA, ela tem uma característica específica, que é quando você avança de um termo para outro, você sempre soma o mesmo número, que a gente representa com a letra R de razão, a razão da PA. Então, do A1 para o A2, eu adiciono a razão. Do A2 para o A3, eu adiciono a razão. Do A3 para o A4, eu adiciono a razão. Do A4 para o A5, eu também adiciono a razão. E do A5 para o A6, eu também adiciono a razão. O que isso significa? Significa o seguinte, olha só, se você sabe o valor do A1 e você soma, adiciona a razão, automaticamente você vai descobrir o valor do A2. Então, ou seja, o A2, que é o segundo termo, ele vai ser o A1 mais a razão. Beleza? Se você sabe quem é o A1 e você somar a razão duas vezes, você vai descobrir quem? O A3, o terceiro termo. Então, o A3, ele vai ser o A1 mais a razão duas vezes, ou seja, duas vezes a razão, 2R. Mesmo princípio, se eu sei o valor do A1, somo a razão uma, duas, três vezes, eu vou descobrir o valor de quem? Do quarto termo. Então, o quarto termo, o A4, vai ser igual ao A1 mais a razão 3 vezes. Seguimos em frente. Sabendo o A1 e eu somo a razão uma, duas, três, quatro vezes, eu vou descobrir o valor do A5, do quinto termo. Então, o A5, ele vai ser igual ao A1 mais a razão, uma, duas, três, quatro vezes. E para terminar aqui, imagino que nesse exato momento, se eu perguntar para você quem é o A6, quem é o A6? Provavelmente você já deve ter percebido a lógica, né? Você concorda comigo que existe uma lógica? Se você sabe quem é o A1, se você sabe quem é o A1 e você quer descobrir quem é o A6, você sabe quem é o A1, quer descobrir quem é o sexto termo, você vai ter que somar a razão quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ou seja, A1 mais 5 vezes a razão. Então, quando a gente generaliza, ou seja, quando a gente cria uma fórmula, a chamada fórmula do termo geral, a gente está usando exatamente essa mesma lógica. Então, eu quero descobrir um termo qualquer de posição n, e aí eu vou dizer para você exatamente a mesma coisa. Eu sei qual é o valor do A1. Eu vou partir, vamos dizer assim, do primeiro termo. Ah, professor, mas agora ficou difícil, porque você colocou uma letra, eu não sei qual é a posição. Sim, mas a gente pode escrever qual é o cálculo que você vai ter que fazer. Então você concorda aqui, ó, que esse 5 nada mais é que o 6 menos 1, né? Ó, a quantidade de vezes que você vai somar a razão, ou a quantidade de vezes que você vai multiplicar o número pela razão, é justamente a diferença entre as posições. Então, se eu estou na primeira posição e quero chegar na posição 6, 6 menos 1, 5. Perfeito? Aqui é a mesma coisa. Ó. Por que aqui vai ser 4? Porque eu estou partindo do A1 e quero chegar no A5. 5 menos 1, 4. Então, o número, o valor que você vai multiplicar a razão
vai ser a diferença entre as posições, a posição final menos a posição inicial. É só você escrever aqui, ó, n, que é a posição final, menos 1, que é a posição inicial. E aí você acabou de deduzir, de uma forma bem simples e lógica, a fórmula do termo geral, beleza? O que é mais bacana ainda é que você entendendo essa lógica, você também consegue perceber que, na verdade, a gente pode generalizar, aumentar ainda mais essa fórmula. Por quê? Não necessariamente você tem que sair do primeiro termo para descobrir o sexto, né? Então, por exemplo, eu posso escrever aqui, para descobrir o sexto termo, se eu sei o valor do A2, ou seja, se eu sei o valor do segundo termo, para eu descobrir o sexto, é só eu somar a razão quantas vezes? 1, 2, 3, 4, que nada mais é que a diferença entre as posições. 6, que é a posição onde eu quero chegar, e 2, que é a posição onde eu estou. Então, o A6 ele vai ser o segundo termo, né? O sexto termo ele vai ser o segundo termo, mais 6 menos 2, que dá 4. Mais 4 vezes a razão. E aí, isso aqui, ó, essa ideia aqui é uma ideia que vai além do termo geral, porque o termo geral, geralmente, né, nos livros e tudo mais, ele sempre vai partir, vai começar do primeiro termo, mas você não tem essa obrigação. Você pode começar de qualquer termo que seja anterior ao termo que você quer chegar. Então, se você quer chegar no sexto, você pode partir do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ou do quinto. E aí, obviamente, se eu estou partindo do terceiro para chegar no sexto, então eu vou ter que somar a razão 3 vezes. É a diferença entre 3 e 6. Agora, se eu estou partindo do quinto termo para chegar no sexto, eu vou ter que somar a razão uma vez só. E aí, isso é o que a gente chama de termo mais geral, tá? Esse aqui, ele é o termo que ele é ainda mais geral do que a fórmula padrão, né? Na verdade, a gente até pode escrever também uma fórmula para isso aqui, mas é uma fórmula que ela vai trabalhar com muitas letras e às vezes ela acaba perdendo um pouco, né, a lógica. Então eu prefiro só escrever um exemplo e frisar a ideia, tá bom? E a fórmula do termo geral tradicional é exatamente essa daqui. Então você, num dado momento, se você esquecer a fórmula, você pode tranquilamente, em 30 segundinhos, você monta esse esqueminha aqui, para, raciocina um pouquinho, que você vai lembrar da ideia. Mesmo que você não lembre a expressão exata, você vai lembrar da ideia, isso é o mais importante. Grande abraço!